Olá, inscritos do canal Verdades da África. No vídeo de hoje nós vamos começar uma batalha entre dois grandes países, literalmente, Moçambique versus Angola. Qual é o país que tem as melhores condições de vida, o PIB mais alto, o melhor governo? Fica até o final para saber. E no final nós daremos o nosso veredito sobre qual é o melhor país entre Moçambique e Angola. Moçambicanos e angolanos, fiquem sentados, peguem a pipoca, porque agora nós vamos começar a batalha mais esperada, a primeira batalha da nossa nova playlist, Batalha entre Países. Você pode participar colocando uma sugestão aí abaixo sobre quais são os países que você quer ver na nossa próxima batalha entre países. Vamos para a nossa batalha. Round 1. História. Moçambique localiza-se no sudeste da África. O território de Moçambique limita-se com a Tanzânia ao norte, Malawi a noroeste, Zâmbia e Zimbábue a oeste, África do Sul e Suazilândia a sudeste, além de ser banhado pelo Oceano Índico. Já Angola está localizado na costa oeste da África, mais especialmente na região sul, limitada a norte e a noroeste pela República Democrática do Congo e o Congo-Brazzaville, a leste pela Zâmbia, Namíbia e o sudeste banhado pelo Oceano Atlântico. Quanto ao território, Moçambique conta com 801 km² de área territorial. Moçambique é o 34º maior país do mundo em área territorial, sendo comparável em tamanho à Turquia. Nesse aspecto, Moçambique perde para Angola. Conta com uma área interior de 1.246 km² e está dividido em 18 províncias, incluindo Luanda, a capital. Enquanto isso, Moçambique está dividido em 11 províncias, incluindo a cidade de Maputo como a sua capital. É uma ex-colônia portuguesa e obteve sua independência no dia 25 de junho de 1975. Angola, por sua vez, também tornou-se independente de Portugal em 1975. Então, logo isso, ocorreu uma guerra civil que foi deflagrada no país. A guerra civil angolana perdurou até o ano de 2002 e teve como causa a desintegração do governo provisório e de transição formado pela Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA, pelo Movimento Popular para a Libertação de Angola, MPLA, e pela União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, e chegado ao poder do MPLA com o auxílio direto da União Soviética em pleno período da Guerra Fria. Isso gerou reação de outros países, sobretudo dos Estados Unidos, que ocasionou períodos de intensificação e recuo nos conflitos. Moçambique também participou de uma guerra civil. Foi um conflito civil que começou em 1977, 2 anos após o fim da Guerra de Independência de Moçambique, e que foi semelhante à Guerra Civil Angolana, visto que ambas eram guerras secundárias dentro do contexto maior da Guerra Fria. Os ideais do partido no poder, Frente de Libertação de Moçambique Frelimo, bem como as Forças Armadas moçambicanas, eram violentamente opostos aos da Resistência Nacional de Moçambique Renamo, que recebia financiamento da Rodésia e mais tarde da África do Sul durante o conflito. Cerca de 1 milhão de pessoas morreram em combate por conta de crises de fome. Além disso, 5 milhões de civis foram deslocados e muitos sofreram amputação por minas terrestres ao longo da guerra. Ao final, para o caso de Angola, 500 mil pessoas foram mortas e mais de 1 milhão deixaram Angola em condições de refugiados. Quanto à história de Moçambique de guerra pode ter sido mais curta, mas foi a mais mortal, sendo uma das piores guerras que aconteceram no continente africano. Segundo round, população. Moçambique. Os primeiros habitantes de Moçambique provavelmente foram os Khoisan, que eram caçadores-recoletores. No século I a IV, a região começou a ser ocupada pelos povos Bantu. Moçambique atualmente tem uma população estimada em 30,37 milhões de habitantes, segundo um censo de 2019, nos quais 51% são mulheres e o restante do sexo masculino. A população também jovem, com 45% da população entre 0 aos 14 anos. 62,4% da população total vive em zonas rurais. Já em Angola, em 2019,
2019, a população foi estimada em 25,4 milhões de habitantes, mas foi feito um censo recentemente em 2022 que contou 33 milhões de angolanos, ou seja, Angola tem mais pessoas em relação a Moçambique, apesar de ser uma diferença meio que não significante, mas continuando. Considerando uma população jovem, com 47% de habitantes menores de 15 anos, uma percentagem aproximada de Moçambique, 47,9% entre 16 a 59 anos. A esperança de vida aumentou de 42,75 para 52 anos para os angolanos. Já em Moçambique, a esperança de vida é estimada em aproximadamente 55 anos. Uma vitória para Moçambique nesse aspecto. 62% da população moçambicana vive em zonas rurais. A cidade de Maputo é a cidade moçambicana mais urbanizada e está localizada na região sul do país. Outras grandes cidades com mais de 30 milhões de habitantes são Matola, uma cidade industrial localizada na área suburbana de Maputo. Nós também temos Nampula, ao norte, e também temos Beira, na província de Sofala. Já Luanda, em Angola, representa 27,3% dos habitantes em Angola. A maioria do povo angolano é de origem banto, mas existem numerosas etnias na comunidade mestiça. De lembrar que todos os habitantes, tanto de Angola quanto de Moçambique, falam a língua portuguesa. Aqui nós vamos ressaltar dois aspectos. Maputo é a principal capital e a maior cidade de Moçambique, mas não concentra a maior quantidade da população moçambicana, enquanto Luanda, sim, é o maior centro populacional de Angola e é sua capital. Nesse aspecto, eu vou deixar a vosso critério. Qual deles tem os melhores indicadores no que diz respeito à população? Terceiro round. PIB. O PIB moçambicano é avaliado em cerca de 15 bilhões de dólares. Os serviços podem ser um caminho para o crescimento inclusivo e a criação acelerada de empregos. Atualmente, embora o setor de serviços seja maior em termos de participação em produção e relativamente o mais produtivo, ele está voltado para atividades menos complexas, como a de varejo. As exportações de serviços comerciais de Moçambique são dominadas pelos serviços tradicionais, viagens e transportes. Com o crescimento econômico a atingir 4,1% em 2022, a economia de Moçambique ganha dinamismo num contexto global desafiador. Os serviços de agricultura tiveram bom desempenho graças à plena retomada da mobilidade e maior produtividade agrícola. O aumento da procura externa e dos preços dos principais produtos de exportação de Moçambique, o carvão e o alumínio, apoiaram ainda mais a recuperação deste país. A perspectiva de médio prazo é positiva, mas sujeita a riscos substanciais de queda. Espera-se que o crescimento acelera no médio prazo, atingindo 6% até 2025, impulsionado pela recuperação contínua dos serviços, aumento da população de gás natural liquefeito, altos preços das commodities. No entanto, riscos negativos também são relacionados. Para Angola, o crescimento acelerou em 2022 para uma estimativa de 3,5% em relação ao 1,1% de 2021. A primeira vez desde 2014 que ultrapassou o crescimento da população graças a uma pequena recuperação da produção petrolífera e elevados rendimentos petrolíferos. Os preços mais elevados do petróleo permitiram a expansão fiscal, especialmente nos investimentos públicos e valorização da moeda nacional, o Kwanza. Fortalecimento da procura interna, gerando crescimento e consumo privado estimado em cerca de 5%. O setor petrolífero contribuiu para esta recuperação com um crescimento de 1,4% em 2015. Com os preços do petróleo mais elevados, a moeda apreciou-se em 26,2% em 2022. Embora as pressões tenham recuado desde os finais de 2022. A excedência da balança de transações correntes situa-se em cerca de 11% do PIB. Vamos referir que a inflação caiu rapidamente para o Banco Central, mas atualmente o Kwanza tem sofrido uma desvalorização. À medida que as pressões inflacionistas diminuem, o Banco Central baixou a taxa de referência para 20% em setembro de 2022, para 18% em janeiro de 2023. Quando esse vídeo foi gravado, o PIB angolano estava estimado em cerca de 65 bilhões de dólares,
o que significa que apesar dos indicadores não serem dos melhores para Angola, Angola continua sendo um dos maiores países que produz petróleo e um dos com o maior PIB do continente africano. Nesse aspecto, Moçambique não tinha como vencer. Os angolanos estão 5 vezes mais à frente em relação aos moçambicanos. Quarto round, IDH. O Índice de Desenvolvimento Humano de Moçambique, que mede a expectativa de uma pessoa de viver uma vida longa e saudável, o acesso ao conhecimento e um nível de vida decente, ocupa a posição 181 dentre 189 países, com um valor de 0,451. O Índice de Desenvolvimento Humano de Angola é de 0,574, o que coloca esse país na categoria de desenvolvimento humano médio, posicionando esse país na posição 149 dentre 189 países e territórios considerados no referido documento. Há que referir que o valor do IDH baseia-se em indicadores de saúde, educação e nível de vida, medidos pelo rendimento nacional bruto per capita. Um total de 72,5% da população é considerada multidimensional, ou seja, pobre para Moçambique, dos quais 49% se encontram em pobreza grave e cerca de 62,9% da população vive abaixo da linha da pobreza internacional, com cerca de $1,9 por dia. As estimativas de pobreza multidimensional baseiam-se em dados de anos passados como 2020 e 2021. O valor de Angola, neste caso, está abaixo de 0,634, que é a média dos países do grupo desenvolvido com o desenvolvimento humano médio. No entanto, quando se desconta ao IDH de Angola, o valor de desigualdade, o mesmo cai para 0,392, uma perda de 31,8% devido à desigualdade na distribuição dos índices de dimensões humanas. O RDH de 2019 inclui também o Índice de Desenvolvimento de Gênero, o qual mostra que o valor de IDH feminino para Angola é de 0,546, em contraste com os 0,605 para os homens. O Índice de Desenvolvimento Humano serve também como uma medida para avaliar o progresso a longo prazo em 3 dimensões. Moçambique, apesar de possuir um IDH baixo, a desigualdade não é tão acentuada quanto Angola. Angola é um dos países mais desiguais do planeta Terra. Quinto round, cultura. Moçambique foi governado por Portugal e eles compartilham uma língua principal, o português. A religião principal é o catolicismo romano, mas há que salientar que uma parte do povo moçambicano pertence à religião muçulmana. A cultura moçambicana é essencialmente africana, com grande predominância da cultura banto. Nas áreas urbanas existe uma clara influência portuguesa. Esta influência remota do século XV, já há muito tempo. Moçambique também é conhecido pela sua arte tradicional, a escultura de madeira e as máscaras Makonde, suas famosas. Outro exemplo são as músicas, danças tradicionais de Moçambique, com instrumentos como marimba e mbila, do povo Chope. Os artistas modernos mais conhecidos são o pintor e o poeta Malangatana, Ngwenya e o escultor Alberto Chissano, para além de referir Miyakoto, entre Paulina Chiziano, vários artistas moçambicanos que exaltam a cultura. Angola apresenta uma grande riqueza cultural, derivada das diversas etnias que compõem sua população. Cada uma delas possui um conjunto de costumes e tradições próprias que contribui para a formação do quadro nacional. O país reúne a segunda maior população falante de língua portuguesa do mundo, atrás apenas do Brasil, mas diversas outras línguas são faladas no território angolano. O artesanato é um elemento típico da cultura angolana, assim como os mais diversos estilos musicais e da dança, antigos e recentes, que expressam a pluralidade cultural do país, sendo alguns deles semba, rebita, kuduro, zouk e kizomba. A culinária angolana utiliza ingredientes tropicais típicos da região, recebendo ainda pouca influência portuguesa. O fungi é um dos pratos tradicionais de Angola, comparando-a muitas vezes com o pirão, e é feito à base da mandioca ou milho, variando regionalmente. A gastronomia moçambicana faz parte da cultura do país. É uma saborosa fusão de influências africanas, orientais e europeias. O mar é uma rica fonte de alimento
alimentos como os famosos gigantescos camarões, lagostas, garropas, amêijoas e muito mais. O solo rico fornece mandioca, batata doce, milho, amendoim, manga, entre outros. Nesse aspecto, eu digo que os dois países têm uma diversidade linda e que deve ser celebrada. Não há vencedores, e sim todos saímos a ganhar, tanto moçambicanos quanto angolanos. Sexto round. Educação. Segundo o Instituto Nacional de Estatística de Moçambique, a taxa de alfabetização em 2018 para pessoas com 15 anos ou mais era de aproximadamente 66,8%. No entanto, há disparidades regionais e de gênero, com taxas de alfabetização mais baixas em áreas rurais e entre mulheres é grande. A taxa de matrícula no ensino primário tem aumentado ao longo dos anos, mas ainda há crianças fora da escola, especialmente nas áreas rurais e em comunidades mais vulneráveis. O acesso ao ensino secundário ainda é limitado, com uma taxa de transição relativamente baixa do ensino primário para o secundário. O investimento em educação tem sido uma prioridade para o governo de Moçambique. Segundo o Banco Mundial, em 2018, os gastos públicos em educação representaram cerca de 5% do produto interno bruto. A qualidade da educação continua sendo um desafio em Moçambique. Questões como falta de recursos, falta de formação adequada para os professores e a necessidade de um currículo mais relevante para as necessidades do mercado de trabalho são algumas das áreas que requerem atenção e melhorias. Para Angola, de acordo com o Banco Mundial, em 2018, a taxa de alfabetização de adultos em Angola era de cerca de 73,8%. No entanto, esses números podem variar dependendo da região e do grupo da etnia. A taxa de matrícula no ensino primário, houve um progresso notável e a expansão de acesso ao ensino primário em Angola, de acordo com o Fundo das Nações Unidas, para 2018 foi de 84%. A taxa de matrícula no ensino secundário em Angola é significativamente menor em comparação com o ensino primário. Dados do Instituto Nacional de Estatística de Angola indicam que a taxa de transição de ensino primário para o secundário é de 45%. Em relação ao investimento, Angola investe mais. Cerca de 6% do PIB angolano vai para a educação. Tem que referir aqui que eu vou deixar esse aspecto ao vosso critério. Eu nunca tive a oportunidade de frequentar uma escola em Angola, mas aqui os indicadores para Angola estão positivos. Em Moçambique ainda falta um trabalho. Se tiver algum angolano aí para dar o depoimento nos comentários, eu agradeço no que diz respeito ao aspecto da educação. Vou deixar esse aspecto ao vosso critério. Votem para dizer qual é o melhor país na vossa opinião. Round 7. Moeda. A moeda oficial de Moçambique é o metical. Vamos falar sobre a história do metical e o seu valor em relação ao dólar americano. O metical é a moeda de Moçambique desde 1980, substituindo o antigo escudo português. O nome metical foi adotado em homenagem a um antigo instrumento de troca utilizado na região. Ao longo dos anos, o metical passou por diferentes reformas monetárias por lidar com a inflação e a estabilidade econômica do país. O valor do metical em relação ao dólar americano tem flutuado ao longo do tempo, refletindo desenvolvimentos econômicos e as políticas monetárias em Moçambique. O Banco de Moçambique é a autoridade monetária responsável por determinar a taxa de câmbio oficial do metical. No entanto, é importante observar que o metical enfrentou uma desvalorização significativa ao longo dos anos, devido a fatores como inflação e instabilidade econômica. Em alguns momentos, o governo de Moçambique adotou regimes de câmbio fixo ou administrações para controlar a flotação do metical. A moeda oficial de Angola é o Kwanza, que foi introduzido em 1977, após a independência do país. Antes disso, a moeda em circulação era o escudo português. O Kwanza foi introduzido como uma substituição ao escudo português após a independência de Angola em 1975. Inicialmente, o Kwanza era subdividido, mas em 1999 a subdivisão foi alterada. O nome Kwanza foi inspirado por uma unidade de troca usada pelas comunidades do sul de Angola. O valor do Kwanza em relação ao dólar americano tem sofrido flotação ao longo dos anos, devido a fatores econômicos e políticos. O Banco Nacional de Angola é responsável por definir a taxa de câmbio oficial, mas também existe um mercado informal. No início de sua introdução, o Kwanza estava paritário ao dólar, mas a partir da
década de 90 enfrentou uma série de desvalorização devido à inflação e à instabilidade econômica em Angola. Durante anos, o Kwanza teve uma taxa de câmbio fixa em relação ao dólar, mas em 2018 o governo angolano adotou um regime de câmbio flotante. É de lembrar que um metical equivale a 13 Kwanzas no momento da gravação desse vídeo. Então, no aspecto moeda, Angola perde 13 vezes. A moeda moçambicana é 13 vezes mais forte em relação à moeda angolana. Índice de segurança. Moçambique tem enfrentado desafios significativos em relação à segurança, incluindo ameaças como crimes violentos, roubos, sequestros e tráfico de drogas. Esses problemas estão presentes em áreas urbanas e rurais do país, embora a situação possa variar em diferentes regiões. A província de Cabo Delgado, localizada no norte de Moçambique, tem sido afetada por uma situação violenta desde 2017. Grupos armados, comumente referidos como Al-Shabaab, não relacionados ao grupo harmônico na Somália, têm realizado ataques contra civis, forças de segurança e infraestruturas na região. Esses ataques têm resultado em um aumento significativo da violência e do deslocamento de pessoas e instabilidade na área. Relatos indicam que os ataques são caracterizados por assassinatos em massa, incêndios, sequestros, entre outros. A situação em Cabo Delgado tem gerado preocupação não apenas em Moçambique, mas também em comunidade internacional. Esforços têm sido feitos pelo governo de Moçambique para poder sancionar, para acabar com essa situação. As operações militares têm sido realizadas para enfrentar os grupos armados e proteger a população. Em Angola, o comandante que falava em alusão ao 46º aniversário da Polícia Nacional de Angola disse que a criminalidade tende a aumentar e, para inverter o quadro, têm sido realizadas ações que visam garantir a segurança e ordem, tranquilidade pública da capital. De acordo com Eduardo Cerqueira, no âmbito das operações de segurança em 2020, foram feitas mais de 84 detenções só nesse ano. Acrescentou que no ano passado, 2019, 2.628 acidentes rodoviários aconteceram, mais de 1.179 em relação a 2020, que causaram 838 mortes. Durante o ano passado, que é 2019, referiu-se que foram feitas mais de 89 mil multas. Nesse aspecto, eu não consegui muita informação, mas eu acho que Moçambique está numa situação de segurança mais delicada em relação a Angola, devido à situação atual da província de Cabo Delgado, que ainda não foi resolvida. Então, eu passo o ponto aqui para Angola e eu acho que o governo moçambicano não está a saber fazer uma boa gestão da situação em Cabo Delgado. Então, no aspecto de segurança, atualmente Angola vence. E digo isso com muita tristeza. Quarto round. Corrupção. O índice de percepção de corrupção classifica países e territórios com base em quão corruptos seu setor público é percebido. A classificação de um país ou território indica sua posição em relação aos outros países e territórios no índice. Moçambique ocupa a posição 142 em relação a uns países mais corruptos do mundo. Esse estudo foi feito em cerca de 180 países no ano de 2022. Angola obteve 33 pontos e ocupa a posição 100 no índice de percepção de corrupção. Então, quanto à questão de corrupção, acho que os dois países estão no mesmo patamar. O que difere um do outro é a questão da perseguição. Qual é o país que exige mais honestidade do seu governo em relação ao outro? Eu acho que nesse aspecto Angola venceu, né? Não sei, coloquem nos comentários qual é a vossa opinião. Governos. O governo em Moçambique é um sistema político que segue o formato de uma república presidencialista. Moçambique é governado por um presidente eleito, que atualmente é Filipe Jacinto Nyusi, como chefe de Estado. O presidente exerce o poder executivo e é responsável por liderar o governo e implementar políticas públicas. O país adota um sistema multipartidário, permitindo a participação de diferentes partidos políticos. A Assembleia da República é o órgão legislativo de Moçambique. É composto por membros eleitos através de sufrágio universal e direto a cada 5 anos. A Assembleia da República é responsável por aprovar leis, fiscalizar governos e tomar decisões importantes para o país. O sistema legal de Moçambique é baseado no direito civil, influenciado pelo sistema jurídico português. O país possui um sistema judiciário independente que busca garantir justiça e o Estado de Direito. O governo moçambicano desempenha um papel significativo na economia do país. Moçambique possui recursos naturais valiosos, incluindo gás natural, carvão mineral e entre outros. O governo moçambicano enfrenta desafios diversos como pobreza, desigualdade, infraestruturas limitadas, tanta
coisa que nós podemos aqui falar. Já o governo angolano é um sistema político que segue o formato da República Presidencialista como Moçambique. Desde a independência de Angola em 1975, o país tem sido liderado pelo Movimento Popular de Libertação de Angola, o único partido, como Moçambique também. Desde sua independência, nunca um partido da oposição ocupou a vaga no poder nesse caso. Um partido político que detém o poder majoritário. A Assembleia Nacional é o órgão legislativo universal de Angola. O partido MPLA tem uma presença dominante na Assembleia da República, como é o caso de Moçambique. O sistema judiciário é independente, mas também está relacionado a questões de independência judicial. O governo angolano exerce uma influência significativa sobre a economia do país, especialmente devido à importância do setor petrolífero para o país. Eu acho que quando nós falamos de governo, nós temos que entender que Angola é um país que tem uma democracia jovem, como Moçambique, mas uma democracia também que demorou a amadurecer. Nós tivemos o caso do José dos Santos, que foi um dos maiores ditadores e o que mais ficou no poder em toda a África. Aqui em Moçambique, nós tivemos, ao longo da história das eleições presidenciais, nós tivemos 3 presidentes diferentes num período de mais ou menos 29 anos, acho eu, porque é de 1994 até 2023. Me corrijam se eu tiver em erro. Então, acho que nós experimentamos, digamos que eleições mais limpas em relação a Angola, porque mesmo as últimas eleições angolanas, eu fiz um acompanhamento passo a passo de todos os passos que aconteceram nas eleições angolanas. Não se viu muita transparência, houve muitas manifestações, mas temos que respeitar o resultado das urnas e sempre temos que pautar por eleições limpas, sem conflitos, evitar sempre manifestações. Não evitar manifestações, temos que nos manifestar, mas de forma pacífica, a não causar danos ao próprio país, né? Nos países tanto Moçambique quanto Angola, que ainda não tem infraestrutura. Temos que manifestar, fazer ouvir nossa voz, mas temos que evitar vandalismo. Essa é a mensagem que eu dou. Esse foi a nossa grande batalha entre Moçambique e Angola. Coloque nos comentários qual é o vencedor na sua opinião. Se tem algum indicador que acha que eu não mexi da melhor forma, por favor, coloque aí abaixo. Por favor, façam sugestões, porque essa nossa playlist ainda é muito prematura, ainda temos muito conteúdo por explorar nessa playlist. Eu quero confiar em vós. Muito obrigado, Olhar África numa perspectiva africana. Até a próxima batalha. Coloquem nos comentários. Tchau.